A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio, a protagonista. É muito bom te ter aqui de novo. Na suinocultura atual, onde a porca se tornou muito mais produtiva, se faz necessário adotar estratégias de manejos que incluem saúde, alimentação de precisão, reprodução e pessoas altamente capacitadas para maximizar esse potencial genético com produtividade e longevidade. Esse tema que vamos abordar com a doutora Nazaré Lisboa, consultora em suinocultura. Ela é uma das primeiras mulheres a fazer parte desse setor. Mas antes vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Maria Nazaré Lisboa nasceu em Jabotão, Pernambuco. Seu hobby principal é viajar. Aprecia a determinação e disciplina. É casada, mas não tem filhos. Sua maior motivação é seu trabalho. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, foi pioneira na suinocultura brasileira, saiu de sua cidade natal em busca de sonhos e encontrou oportunidades em São Paulo, enfrentando preconceitos com determinação e apoio de mentores e amigos. Estudou na Universidade de Minnesota e na Universidade Autônoma de Barcelona e concluiu seu doutorado na Universidade de Múrcia em 2019. Trabalha como consultora na suinocultura, especializando-se em produção e sanidade, e se sente realizada por sua trajetória de superação e sucesso. Obrigada, Nazaré. Uma bela trajetória. Obrigada. Falando, desse nosso setor, a gente falou ali que você é uma das primeiras mulheres a entrar nesse setor, né? Há quanto tempo e por que escolher esse setor, Nazaré? Bem, primeiro, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, toda a equipe e como fui acolhida nessa casa. Muito obrigada. Bem, são 4 décadas praticamente. Eu formei em julho de 82, com o sonho de trabalhar na suinocultura. Fiz veterinária, medicina veterinária, estudei na Universidade Federal Rural de Pernambuco e vim fazer estágio em São Paulo e daqui fui para o interior, claro, visitar fazendas, granjas e assim fui fazendo uma trajetória e com o objetivo de ser consultora na suinocultura. E graças a Deus pude acompanhar 4 diferentes décadas e está aí o resultado, né? Continuo trabalhando e fazendo parte dessa história da evolução da suinocultura brasileira e também da suinocultura do mundo. Legal. E quando a gente fala aí, da produção de suínos, a genética eu acho que é o ponto fundamental que hoje o produtor e a produtora precisam ficar atentos, né? É fantástico. A genética teve uma evolução, eu pude acompanhar nessas 4 décadas, né? Então, quando eu comecei, o caminho era uma porca de 18 leitões desmamados por ano. Hoje se fala em 40, 36, 40. Então, as granjas caminhando para esse tipo de produtividade, né? Então, como vocês estão falando, o programa é protagonista, eu sempre falo que a protagonista da granja é a porca, porque tudo que a gente precisava fazer no passado, a genética conseguiu trazer para uma fêmea extremamente materna, com habilidade materna maravilhosa, e hoje eu sempre falo, cuida da porca, que é ela que cuida dos leitões, e ela cuida muito bem, porque esse instinto maternal prevalece, só que daí a genética evoluiu, a gente tem que evoluir o sistema de produção, o sistema de conforto, de adaptação, tudo isso para que ela consiga maximizar todo esse seu potencial que traz na genética. Para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras e eu queria que você escolhesse ou me deixasse um recadinho para a gente. Ok, todas são maravilhosas, né? Mas vamos falar sobre superação. Superação. Superação é preciso ter sonho.
quando a gente sonha, a gente supera. Então, traga dentro de você um sonho. Quando a gente sonha, a gente realiza esse sonho, se torna realidade. Então, acho muito bacana. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, muito obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar de nutrição em pecuária de corte. A nossa convidada é a Mariana Lisboa, você não pode perder, não saia daí. Partindo do ditado popular de que produtividade entra pela boca, este pode ser transferido seguramente para a produção de proteína de origem animal de qualidade. A nutrição é um dos pilares do tripé genética, alimentação, saúde, que assegura e confere dinamismo ao sistema de produção de bovinos de corte. No Brasil, onde 95% da carne é produzida em pastagens e apenas 5% em confinamento, a nutrição tem um papel importante no aumento da produção sem a necessidade de novas áreas para a pastagem. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a Mariana Lisboa, zootecnista e gerente nacional de nutrição da Supremax. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Mariana da Silva Lisboa, de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, é zootecnista formada pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Filha de um pecuarista e uma professora, sempre foi motivada pelo aprendizado e fez cursos no Senar, como administração rural e inseminação artificial. Casada e mãe de 2 filhos, Mariana tem como hobbies andar a cavalo e ler. Ela trabalha na Supremax desde 2009, onde é gerente nacional de nutrição. Sua coragem e determinação fazem dela uma líder de sucesso em um ambiente predominantemente masculino. Obrigada, Mariana, pela sua participação aqui com a gente, viu? Tá ótimo, obrigada, Jaque, pelo convite. Conhecer um pouquinho mais sobre você, né, já aqui na sua biografia, zootecnista de bovino de corte, a parte de nutrição. Por que você escolheu a parte de nutrição? Então, Jaque, a profissão é uma profissão que cativa a gente com esse aumento de produção e demanda, né, por proteína no mundo, né? Então, a escolha da zootecnia veio também por esse processo de gostar muito do campo, dos animais, né? É uma coisa que iniciou desde a infância. E aí a gente foi cada vez mais buscando conhecimento e essa demanda crescente, né, nessa área. Então é uma profissão assim promissora que já me chamou a atenção lá atrás, quando criança ainda. Legal. E quando a gente fala de nutrição, Mariana, quais são os principais nutrientes, né? O que aquele animal não pode deixar de ter para ter, né, um bom resultado, um bom desempenho? Então, já que a exigência nutricional de um animal, o balanceamento, né, desse suplemento, dessa mineralização, é uma coisa essencial, independente da produção, da espécie, né, para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos animais. Então, assim, sendo essencial, quanto mais balanceada ela for na vida desse animal, mais agilidade a gente ganha nessa velocidade de crescimento. Então, assim, o pecuarista, ele atinge o objetivo dele de forma mais ágil e acaba contendo também os seus custos de produção. Entendi. E quando a gente fala dessa parte de nutrição, alguns nutrientes são indispensáveis? Sim, uma dieta, para ela estar bem balanceada, ela tem que compor, né, a parte de minerais, carboidratos, proteínas, vitaminas e até aminoácidos, né? Nesse momento, a tecnologia ela entra em ação, então a gente consegue fazer uma dieta balanceada até nessa parte de aminoácidos essenciais. A gente viu aqui os números, né, de gado a pasto e gado em confinamento. O Brasil, 95% de gado a pasto. E aí isso tem uma necessidade ainda maior nessa nutrição, né? Porque quando a gente fala de outros países, a maior parte é em confinamento. Então é mais fácil fazer essa nutrição, certo? Exatamente. O plano nutricional é uma coisa importantíssima, né? Em se tratando da nossa base de forragens, né? Dessa criação extensiva, como você falou, de uma base maior. O confinamento, ele acaba entrando como uma estratégia, né, nutricional em algum momento ou uma alternativa. Mas o plano nutricional, ele tem que existir durante toda a vida animal, independente de qual sistema ele esteja sendo trabalhado, né?
E a nutrição, ela vem muito a calhar nessa qualidade do produto que a gente entrega para o consumidor. Então, o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais. E a nutrição, ela interfere automaticamente, né? Ela interfere na qualidade da carne, no marmoreio, na suculência e em outras características organolépticas que aí entrega esse produto de melhor qualidade para o produtor. E quando a gente fala da mulher nesse setor, Mariana, como é que é a presença da mulher nesse setor? Quando a gente fala, né, não só do agronegócio, mas dentro da zootecnia a gente sabe que é grande, e dentro da nutrição. São muitas as mulheres que já se dedicam a esse tema? Sim, nós temos cada vez mais protagonistas, né, nesse setor, isso é uma coisa muito boa, e nós temos inclusive mulheres que se destacam a nível mundial, né, como por exemplo em nível de bem-estar, a gente tem, né, a doutora Temple Gandhi, e aí a gente pode citar várias outras, né, até a nível nacional, que vem se destacando e vem trazendo consigo novas mulheres, né, que nós temos aí no agro, às vezes não só nesse lugar de protagonista, mas mulheres arrojadas que trabalham diariamente, que trabalham tanto como pecuarista, né, em qualquer elo da cadeia, lá como produtora, como nas indústrias e como na cadeia intermediária também, na comercialização. Inspirando, né? Mulheres que inspiram outras mulheres. Para finalizar aqui, Mariana, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Acho que a mulher, ela tem uma coisa da superação, né? Ela traz dentro de si aí um perfeccionismo, um olhar clínico que só nós mulheres tem, e esse poder de, às vezes, mesmo estando em algum momento pelo fato, né, do local ser mais masculino e tal, ela tem esse poder de ativar essa superação e conseguir entregar o resultado e o objetivo que ela se propôs. Acho que essa palavra é a que mais define aí as protagonistas, que ser mulher nesse meio pecuário é exemplo de superação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Mariana. Tá joia, Jaque. Obrigada a vocês. E no próximo bloco vamos falar sobre café, a força feminina presente nessa cadeia. Nossa convidada é a Maricelma Sabag. Não saia daí, eu volto já já. Existe maneira melhor do que começar o dia ou reviver boas lembranças do que com uma boa xícara de café? E se esse café for produzido ainda por mulheres? Tem um gostinho especial, né? Então, deixa eu te contar uma iniciativa. Existe uma entidade internacional, a Aliança Internacional das Mulheres do Café, conhecida como IWCA, criada em 2003, que tem um braço aqui no Brasil. Ela une mulheres de diversas regiões produtoras, promovendo capacitação, troca de conhecimentos e acesso a mercados. Dessa forma, as produtoras têm reconhecimento dentro dessa cadeia tão apaixonante. E para falar com a gente sobre esse assunto e dar a sua visão sobre a cafeicultura brasileira, vamos conversar agora com Maricelma Sabag, presidente da IWCA Brasil. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Maricelma Sabag nasceu em Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Há 30 anos, a mineira adotou São Paulo como sua morada. É casada e mãe de 3 filhos. Atualmente é presidente da IWCA Brasil e líder do Comitê Agronegócio do Grupo Mulheres do Brasil. Maricelma inspira mulheres a serem protagonistas de suas histórias. Produtora de café e fundadora da marca Café Renovo, ela valoriza o trabalho feminino no agro. Maricelma se considera protagonista por ter sempre controlado sua trajetória, com o apoio do seu marido, para realizar seus sonhos pessoais e profissionais. Obrigada, Maricelma, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade, e é uma alegria, né, poder compartilhar o que nós mulheres temos feito umas pelas outras e também através desses grupos, né, que nós nos conectamos e podemos gerar cada dia mais empatia entre as mulheres e também oportunidades. Exatamente, Maricelma. A Maricelma sempre está com a gente, vocês viram ali, ela já tem até o bonezinho da protagonista, né? Porque é isso,
cada vez mais se conectar, dar espaço para outras mulheres. E aí vamos falar um pouquinho, né, desse setor, que é a cafeicultura aqui no Brasil, e depois entrar nesse grupo que você faz parte, Maricelma. Como é que você foi parar na cafeicultura? Bom, eu, desde criança, né, eu sou de uma cidade, a cidade é Conceição da Aparecida, Minas Gerais. E nessa cidade, a maioria dos produtores, a maioria das pessoas, né, o agro ali é o café. O forte ali na minha cidade é o café. E quando a gente, desde criança, meu pai tinha produção de café, então a gente brincava, né, na lavoura de café, brincava no terreiro de café, ajudava, né, em forma de brincadeira para a gente. Tive experiência de fazer a mudinha de café, que a gente tem que colocar terra num saquinho, depois vem, coloca a semente. Então eu conheço desde aquele início, né, que foi também na minha infância, na minha vivência ali com a minha família. E depois disso, eu cresci, né, na juventude, vim para São Paulo fazer faculdade na área de informática, né, que é na área de análise de sistemas. Então fiz a faculdade. E naquele momento, eu fiz a faculdade, cursei, me formei, trabalhava já aqui na área. Saiu e voltou para o campo. Eu saí, mas eu continuava com essa ligação, né, com a minha cidade. Eu tive meus filhos e nesse momento da maternidade eu abandonei a minha carreira aqui em São Paulo, que era na área de informática. E depois disso, quando meus filhos já estavam crescidinhos, né, eu queria voltar para o mercado de trabalho. E foi aí que meu marido me inscreveu num curso de classificação de café. E foi aí que eu retornei pro agro, né? Que eu retornei para o café. E me conta então um pouquinho mais, né, sobre o IWCA, que é internacional e que você é presidente. A Aliança Internacional das Mulheres do Café é uma associação que ela foi criada na Nicarágua em 2003 e em 2012 ela veio para o Brasil. E aqui ela se firmou, começou ali com algumas associadas e depois desse curso de classificação de café que eu citei, que eu fui fazer, que o meu marido me inscreveu, eu fiquei sabendo que teria um evento de café em São Paulo. E quando eu fui para esse evento, eu não sabia que teria o lançamento da IWCA naquele evento. E quando eu cheguei lá, eu vi um grupo de mulheres e eu falei, deixa eu ver o que tem naquela sala, né, que eu vi que eram mulheres. E foi ali que eu conheci a IWCA, que começou esse movimento e dali, né, a gente chama de capítulo Brasil, porque a IWCA está presente em 35 países hoje. E o capítulo Brasil precisou ser subdividido devido às regiões cafeeiras que a gente tem no Brasil. Então a gente tem 10 subcapítulos dentro da IWCA Brasil hoje. E qual é o suporte que a IWCA Brasil dá hoje para as cafeicultoras brasileiras? A gente proporciona a visibilidade, a conexão entre as mulheres, que a gente acha isso fundamental, que as mulheres conversem, compartilhem experiência, divida as oportunidades que já tiveram e as dificuldades também. Para finalizar agora, vamos escolher uma palavra, a gente tem aqui uma nuvem de palavras e deixar um recadinho para quem está assistindo a gente. Motivação. Aqui está no meio, aqui vamos falar da motivação. Eu fui motivada por outras mulheres para estar aqui hoje, né? Eu fui motivada para estar no grupo da IWCA porque eu vi outras mulheres. Eu também atuo no Grupo Mulheres do Brasil como líder do Comitê Agronegócio e lá também nós somos motivadas pela Luísa Helena Trajano, que é uma mulher encantadora, que tem uma visibilidade, uma visão muito grande, né, do que é o país, do que é o mundo, das oportunidades. Então, eu quero ser, né, ou que você busque nesses grupos de mulheres a motivação que você precisa para chegar onde você quer. Porque você é capaz, você pode ser protagonista da sua história, você pode chegar a atingir, né, os seus objetivos, os seus sonhos, só que dá trabalho, você tem que correr atrás, você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem para você, porque se passar uma vez e você não for, pode ser que você perde a oportunidade. Então, todas as oportunidades que aparecerem, abrace. Se está com medo, vai com medo mesmo, mas abraça as oportunidades, porque o que vai te motivar
a chegar, você tem uma motivação interna, mas o que vai fazer você chegar aonde você quer é através da sua ação. Então, você tem que se mover e agir. Tá ótimo. Obrigada pela sua participação aqui, Marcia. Obrigada a você, Jaqueline. Bom, e no próximo bloco vamos conhecer mais uma integrante da Comissão Semeadoras do Agro. É a Edna, do município de Vera Cruz, interior de São Paulo. Você não pode perder, não sai daí. Com certeza você já deve ter ouvido falar de Vera Cruz, o município do interior de São Paulo com forte presença no agronegócio. Um dos pilares dessa influência é uma mulher, Edna Catassi Guimarães, presidente do Sindicato Rural da cidade. Ela faz parte da Comissão Semeadoras do Agro. Sua liderança tem promovido iniciativas que fortalecem os pequenos e médios produtores, impulsionando o desenvolvimento sustentável e o protagonismo das mulheres no campo. Antes de bater um papo, vamos saber mais sobre a vida dessa força feminina? Edna Catassi Guimarães nasceu em Vera Cruz, interior de São Paulo. É uma líder nata no agronegócio. Presidente do Sindicato Rural de Vera Cruz desde 2009, ela combina sua formação em ciências biológicas e pedagogia com mais de 40 anos de experiência no cultivo de café e pecuária. Participante ativa da Comissão Semeadoras do Agro, Edna é conhecida por sua honestidade e compromisso com a comunidade. Seu hobby é viajar e a sua maior motivação é viver com qualidade, sem prejudicar ninguém e sempre ajudar o próximo. Edna, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, tenho eu que falar. Vamos conversar um pouquinho sobre essa sua região, Edna, e como é que você veio para o agronegócio? Você sempre esteve no setor? Assim, o meu marido, quando solteiro, os pais deles tinham sítio. Eu não. Eu vim de uma outra linhagem diferente. E fui professora de formação, 44 anos. E nesse primeiro ano de casamento, nós já compramos nosso primeiro sítio, que ele sempre gostou de sítio. E aí começamos assim. Ele viajava e eu acabava levando o pessoal para o sítio. Eu fico mais na parte administrativa. Que legal. E hoje, Então, qual é a cultura lá do seu sítio? Café e gado. Legal. E a região é café, gado e hortaliças. Entendi. E como é que é ser uma mulher aí à frente do Sindicato Rural hoje, né? Não só com a sua propriedade, mas ajudando tantas outras mulheres e homens produtores também a se desenvolverem, né? No começo não foi muito fácil, não. Porque já vinha o seu Onofre por muito tempo, né? Lá, entrou uma mulher. Já começa aquele impasse, uma mulher tomando na frente. Mas nós fomos, assim, com o tempo, né, encaminhando, fazendo os cursos do Senar. E, graças a Deus, tem dado muito certo. O pessoal procura o sindicato bastante, querem fazer os cursos, têm interesse. E todo mundo quer saber mais, quer se profissionalizar, quer entrar no mercado de trabalho, mesmo com o pessoal, assim, que vem querendo, como é que eu vou dizer, aumentar o seu salário. Mais produtividade, né? Mais produtividade. Quando a gente fala das mulheres, desde que você entrou, você vê um crescente de mulheres interessadas em participar mais da produção? Sim, sim. Tem bastante. Nossa região, né, não, assim, é mais os pequenos agricultores, as mulheres. Os grandes já mais tomam da frente com os homens. Nossa região. Entendi. E a região, ela é principalmente de Café. Hoje, quando a gente fala do café, e agora está entrando bastante o eucalipto. Então, o eucalipto está tomando conta da região. Muitas sitiantes que tinham ali, fazendeiros, na nossa volta, estão
já ou vendendo ou alugando para plantar eucalipto. Quando a gente fala, por exemplo, da produção de café, hoje qual é o maior desafio da região? Desafio, eu falo, é achar alguém para trabalhar. Mão de obra. Mão de obra. Está muito difícil. Bastante você não tem mão de obra. Quando você está tudo mecanizado, ainda vai bem, mas tem uma parte lá que não é mecanizado. E aí precisa dessa mão de obra que não está ainda nessa região. Não tem, né? Então, não, tem, mas não, é assim. É muito pouco, são os idosos que estão indo trabalhar, na verdade. E como é que é a atuação das semeadoras do agro lá na sua região? Bom, nossa região está indo muito bem, graças a Deus, com as palestras que foram feitas, né, que nós já tivemos 2 eventos, semeadoras do agro, em Vera Cruz. Foi um sucesso, a procura é grande para assistir as palestras, que foram excelentes qualidades, acho que o pessoal gostou muito. Então, cada vez tem mais mulheres querendo descobrir Sim. esse setor. Vir mais para a liderança do agronegócio. Mais da liderança. Que bom. Bom, agora para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse e me deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Eu acho que nós precisamos de entusiasmo. Porque se você não tiver, principalmente no café, um entusiasmo, uma força de vontade, não vai nada para frente. Você tem que ter um entusiasmo, ir com unhas e dentes, como vamos dizer assim, porque senão você não agarra a situação. Perfeito. Porque, principalmente na região do café, que é difícil. Muito entusiasmo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, sou eu. E o nosso programa fica por aqui, mas se você quiser saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. E eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.